Aliança entre Stalin e Hitler. Por que começou? Por que acabou? A cumplicidade entre a Alemanha e a União Soviética começou quando o Kaiser William II patrocinou a Revolução Russa e concedeu um trem selado para que Lenin retornasse à Rússia. Como retribuição, Lenin concedeu toneladas de ouro e outros produtos para a Alemanha. A Alemanha precisava muito desse dinheiro, pois tinha dívidas pesadas decorrentes da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. No início de 1921, uma equipe especial foi criada no Ministério de Reichswehr para negociar assuntos militares com os soviéticos. O exército da Alemanha de Weimar foi limitado a 100 mil soldados pelo Tratado de Versalhes, que também proibiu os alemães de terem aviões, tanques submarinos, artilharia pesada, armas químicas, antitanque e antiaéreas. Um grupo de inspetores da Liga das Nações patrulhava fábricas alemãs para garantir que as armas não fossem produzidas. Por isso, em 1922, foi criado um acordo em segredo entre a Alemanha e a União Soviética, junto ao Tratado de Rapallo. Os soviéticos ofereceram instalações militares em seu território para a Alemanha criar e testar armas e treinar militares. Tudo isso longe dos olhos dos inspetores do Tratado de Versalhes. Em troca, os soviéticos pediram acesso ao desenvolvimento técnico alemão e ajuda na criação do Exército Vermelho. Os primeiros oficiais alemães foram para a Rússia Soviética em março de 1922. Um mês, a Alemanha construiu aviões no sul da União Soviética. Em Rostov, começou uma grande fábrica de artilharia. Em 1925, em Lipitna, foi montada uma escola de pilotagem para preparar os primeiros pilotos para o futuro Luftwaffe. Em 1926, poderia usar uma escola de tanquistas em Kazan e uma fábrica de armas químicas em Saratov. Por sua vez, o Exército Vermelho teve acesso a estas instituições educacionais, bem como à tecnologia militar alemã. A União Soviética ofereceu-se para construir submarinos em um porto no Mar Negro, mas essa proposta não foi aceita. O serviço secreto polonês e francês dos anos 20 foram muito bem informados da cooperação, mas ignoraram. No plano econômico, a Alemanha tinha poucos recursos naturais e, desde o final do século XIX, era dependente das importações de matérias-primas russas. Em 19 de julho de 1920, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão foi informado que a Rússia Soviética gostaria de dividir novamente a Polônia. As propostas foram repetidas ao longo dos anos, com os soviéticos sempre a tentar salientar que as diferenças ideológicas entre os dois governos são irrelevantes, apenas que os dois países têm os mesmos objetivos de política externa. O período mais intenso de cooperação entre a União Soviética e a Alemanha de Weimar
ocorreu de 1930 a 1932. Depois de Adolf Hitler chegar ao poder em 1933, ele começou a repressão ao Partido Comunista Alemão. Ele também lançaram uma campanha de propaganda antissoviética. A resposta soviética foi tímida, com exceção de alguns ataques inseguros ao novo governo alemão na imprensa soviética. No entanto, como as duras ações antissoviéticas do governo alemão não pararam, os soviéticos lançaram a sua própria campanha de propaganda contra os nazistas. Em 1936, uma crise no fornecimento de matérias-primas e alimentos forçaram Hitler a estreitar seus laços com a União Soviética. A Alemanha não tinha petróleo, ferro e manganês. Em julho de 1939, foram realizadas negociações comerciais soviética-alemã. Depois que a Alemanha planejou uma invasão da Polônia para 25 de agosto e se preparou para uma guerra subsequente com a França, os estrategistas militares alemães calcularam que o bloqueio marítimo britânico iria exacerbar ainda mais a escassez aguda de matérias-primas, cujo único potencial fornecedor era a União Soviética. Então, em 3 de agosto, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão estabeleceu um plano em que a Alemanha e a União Soviética concordariam sobre a não interferência nos assuntos uns dos outros. Nessa ocasião, os alemães afirmaram que na ideologia da Alemanha, Itália e União Soviética, há um elemento comum: a oposição às democracias capitalistas do Ocidente. Explicou que sua hostilidade anterior aos soviéticos enfraqueceu após o abandono da União Soviética a uma revolução mundial. Em 4 de setembro, quando a Grã-Bretanha bloqueou a Alemanha no mar, os navios de carga alemães a caminho dos portos foram desviados para o porto soviético de Murmansk e posteriormente em Leningrado. Ao mesmo tempo, a União Soviética recusou-se a permitir o trânsito polaco pelo seu território. Os ataques mútuos da imprensa alemã e soviética cessaram. Em 7 de setembro, Stalin reinventou a nova linha do Partido Comunista, que a guerra não era imperialista e a classe trabalhadora não pode ficar do lado do Reino Unido, França ou Polônia, contra a Alemanha. Chamou a Polônia de um estado que oprime os bielorrussos e os ucranianos. Os diplomatas alemães, desde o início da guerra, pediram à União Soviética para fornecer assistência militar direta às tropas alemãs. Mas a União Soviética esperou a Alemanha fazer o trabalho mais difícil. A decisão soviética de invadir a Polônia foi previamente acordada com os alemães. Em 11 de fevereiro de 1940, a Alemanha e a União Soviética entraram num pacto comercial 4 vezes maior do que o anterior. No primeiro ano, a Alemanha recebeu milhões de toneladas de cereais, petróleo, fosfatos e outras matérias-primas vitais. Outras cargas da Ásia foram transportadas através dos territórios soviéticos e polonês, permitindo à Alemanha contornar o bloqueio naval britânico. Em troca, os soviéticos receberiam um cruzador e outros equipamentos navais, 30 aviões militares alemães. Os soviéticos também receberiam equipamentos elétricos e de extração de petróleo, locomotivas, turbinas, geradores, motores a diesel, navios, máquinas, ferramentas, artilharia alemã, tanques, explosivos, equipamentos de guerra química e outros itens.
troca, os soviéticos ajudaram a Alemanha a evitar bloqueio marítimo britânico, fornecendo a base de submarinos de Murmansk e local de reabastecimento e manutenção, bem como uma pista para ataques e transporte. Em 3 de junho de 1941, aprovaram outro fornecimento de metais para a Alemanha. O mais assustador é que isso foi semanas antes da invasão das forças nazistas à União Soviética. Em 30 de maio de 1941, ou seja, do acordo, Adolf Hitler aprovou a data de ataque à União Soviética. Os documentos mostram que os militares soviéticos estavam cientes da provável invasão alemã, mas as lideranças do governo não deram importância. As matérias-primas exportadas para a Alemanha nesse último contrato poderiam mantê-la na guerra por 9 a 16 meses. Como vimos, a teoria vulgarmente difundida de que o pacto Molotov-Ribbentrop foi uma estratégia para ganhar tempo, isso não é verdade, pois Stalin, há poucas semanas antes da guerra, vendeu recursos importantes de guerra. Aqui podemos perceber que a iniciativa de romper a aliança foi a única e exclusivamente de Hitler. Primeiramente, por se sentir capaz de possuir na íntegra os recursos soviéticos por meio da violência, pois a derrota russa para a Finlândia demonstrou a fragilidade do Exército Vermelho. Em segundo lugar, porque Stalin não concordou com as futuras divisões de terras propostas por Hitler, em 13 de novembro de 1940, no Tratado das Quatro Potências do Eixo, que não foi assinado por recusa de Molotov. Se você quiser saber mais sobre o Tratado das Quatro Potências do Eixo, um acordo que, se fosse assinado, mudaria os rumos da história, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Também lembramos que a sugestão desse vídeo foi dos nossos inscritos Edson Silverrock, Rafael Rodrigo Pacheco da Silva e Bárbara Médici. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.